Existe uma dificuldade enorme da gente discutir coletivamente qual seria a punição mais exemplar para o crime de estupro. Ou seja, como um estuprador pagaria pelo seu crime e de maneira justa. É uma questão muito difícil porque a própria vítima de estupro não consegue achar essa resposta. A gente às vezes acha que basta fazer a justiça comum, a justiça que a gente conhece, a lei dos homens, né? Tá aí, né? Vai ser preso, julgado, condenado. Mas isso não basta, isso não é suficiente, isso não imprime ainda de fato o que é a justiça para a vítima de estupro. E eu digo isso porque as vítimas, esse crime que elas sofreram, elas vão levar isso para sempre, né? Muitas mulheres vão desenvolver, não sei qual o termo correto na saúde para isso, sei lá, neuroses, vão desenvolver depressão, enfim, elas estarão totalmente desabilitadas, né, emocionalmente, até para um convívio social, perde-se a confiança em si própria, nos outros, enfim, é difícil a gente discutir porque eu acho que, como eu já ouvi muitos relatos de mulheres, é difícil, cada caso é um caso e cada mulher ela responde a isso de uma maneira, mas é sempre uma maneira das mais terríveis possíveis para elas. Então, o estuprador ser preso, né, às vezes até a vítima se reconforta, entre aspas, com a ideia de uma justiça, por exemplo, na própria cadeia, né, onde o estuprador ele também vai sofrer as consequências pelo seu crime, né, mas na lei dos criminosos, né? Tanto isso na cadeia quanto em áreas onde o poder pertence aos traficantes, né? Existe uma lei própria, né? Mais ou menos como se fosse a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então esse estuprador sofrerá as consequências também mais terríveis, que eu diria que se chama tortura, né? Mas a gente pode discutir, claro, isso, se é correto, se não é correto, mas enfim, acho que no momento de dor, a gente quer que as coisas né, se equiparem ao mesmo nível. Enfim, eu tô dizendo tudo isso porque eu li Tarântula, quer dizer, na verdade há muito tempo, esse livro é antiguíssimo, e eu acho, se eu não me engano, o filme que é baseado nesse livro do Pedro Almodóvar, é A Pele que Habito, saiu em 2015, eu acho, gente. Eu não pesquisei antes para ver, para dar essa certeza, mas eu acho que é isso. É baseado nesse livro do escritor francês Thierry Jonquet, Tarântula. Tá ao contrário, tá espelhado, mas enfim, é o livro Tarântula, editora Record. E esse livro, ele traz justamente, por isso que eu fiz essa introdução super longa sobre crime, de estupro e não sei o quê, porque essa história é bem pesada. E as consequências também são pesadíssimas e a gente... Enfim, eu lembro que uma época a gente discutia muito no Facebook o seguinte termo sobre... Não sei, alguém em algum desses grupos de debate de fórum no Facebook falou que os estupradores deveriam sofrer o crime de estupro também, né? Como eu já falei no início, é o que acontece na cadeia quando o estuprador é preso. Estupradores, pedófilos, eles ficam até em áreas separadas da prisão, né? Da penitenciária, justamente por isso. Bom, nem eu ia contar um babado aqui, mas eu vou deixar quieto sobre os bastidores de uma penitenciária. Mas enfim, bom, vou focar aqui no livro. Esse livro é surpreendente por isso. É uma história pesada, vai estar cheio de spoiler, tá? Vou logo avisando, porque o livro é antigo, já tem filme que também foi muito visto, então não vou esconder nenhuma passagem aqui desse livro. Pelo menos o que eu lembrar, né? Esse livro justamente tem a personagem Viviane, que ela ela é vítima de estupro. No caso, dois caras a estupram. Ela é ainda
uma adolescente, né, que bebê, ou seja, nunca beijou. Ela é filha de um cirurgião plástico, assim, renomado, conhecidíssimo, super respeitado, bilionário, que mora, sei lá, num casarão, renomado. E a história toda se desenvolve, a gente a princípio não sabe desse acontecimento, né? A gente vai saber no final, então já tô antecipando spoiler pra vocês, porque essa história vai ser explicada justamente nas últimas páginas, mas a gente sabe justamente que há 3 narradores nesse livro, o Alex, o Richard, mas eu não diria que o Richard é o narrador, é o tal do narrador onisciente, onipresente, sei lá, onisciente. Eu falei errado, onisciente, tá, gente? O narrador onisciente é o Alex e o Vincent, que são os 2 caras que estupraram a Vivian. E a parte do narrador onisciente, ele justamente narra os percursos que o Richard, que é o cirurgião plástico renomado, né, tá fazendo. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo esse desenrolar, né? A gente conhece, por exemplo, todo o cotidiano, a rotina desse cirurgião Richard. A gente vai conhecendo também que o Alex, ele é um caipira da França, que ele é obeso, sei lá, não se dá bem com as mulheres, então ele depende muito desse amigo Vincent, que é um pouquinho mais bonito, um pouquinho, né, magro, sei lá, sisudo, e que as mulheres têm um certo charme e que as mulheres, né, caem com mais facilidade. E os 2 têm essa artimanha aí de seduzir as mulheres, né, o Vincent. E enfim, são 2 homens tóxicos, assim, sabe? Naquela coisa de pegação de mulher, e tem que pegar por pegar, sabe? Sem qualquer envolvimento, enfim, é uma coisa asquerosa. E aí você vai conhecendo como o Richard conhece o Vincent. E aí o Vincent vai passar por uma transformação. Exatamente, ele vai virar uma mulher. O Dr. Richard transforma o Vincent em uma mulher. Ele nem é francês, o Vincent, se não me engano, ele é inglês, né? Tanto é que no final a gente vai saber que ele cometeu esse crime de estupro, sabendo que nada iria acontecer com ele, porque ele iria voltar para a Inglaterra, então tava tudo ok para ele, sabe? Ia ficar impune. Mas enfim, o Dr. Richard consegue capturar esse Vincent e prende ele no porão da sua mansão. E aí ele começa as sessões cirúrgicas lá, de dar hormônios para o Vincent. E aí ele transforma o Vincent em Eva. Vou falar Eva, gente. Eu sempre li como Eva, mas escreve Eve. Em francês, tá? E aí o que acontece é que a gente vai acompanhando essa transformação tanto da narração desse narrador onisciente, quanto na visão do próprio Vincent, né? De como ele vai ficando mais, né, todo, por causa dos hormônios, né? Vai chorando, como ele sente os seios crescerem, a operação como ele vai sentindo o pênis ficar flácidos, né, diminuindo, quando ele perde o tesão, né, aquela coisa do apetite sexual vai se perdendo, do desejo sexual. E até que ele fica... E como o Dr. Richard consegue isso? Ele vicia o Vincent em ópio, por exemplo, e continua lá com o seu... Eu ia dizer experimento, mas na verdade o que o Richard está procurando é a tal da dita justiça. É a filha dele que foi estuprada. Ele, como cirurgião plástico, ela enlouqueceu. Ela está presa em um sanatório, né? Ela tem crises onde ela se automutila. E o pai sofre com tudo aquilo e busca sua sede de vingança. E toda crise que a Vivian tem, onde ela busca se matar, ele apronta uma com o Vincent, que agora é ela. É uma mulher. Ele, por exemplo, o Richard se transforma em um cafetão, onde ele leva o Vincent para se prostituir mesmo. Ele vende o corpo do Vincent para os mais sádicos homens, assim, que tem aquelas fantasias mais loucas, sabe? Para esse tipo. E ele vê tudo, ele aluga um quarto de hotel que tem tipo, sabe aquele espelho falso? Então ele assiste tudo e aquele que é o divertimento dele, aquele alívio de saber que sua filha está sofrendo em um sanatório, uma clínica,
né, por causa de tudo que aconteceu com ela, mas que o seu algoz, o seu estuprador, está ali sendo torturado. Não só transformada em mulher. E o que é bem discutível nisso é por que se transformar em uma mulher é uma tortura. Isso que a gente pode discutir, né? Que a gente pode discutir. Mas a proposta da história não é eu acredito que não é discutir o que é justiça, qual a punição mais correta para um estuprador, não é isso. É uma história de ficção, mas que dá o que pensar. Ao contrário eu só acho que tanto o livro quanto o filme, a adaptação que o Pedro Almodóvar fez, eu acho que eles no final, eles dão uma certa leveza na história, sabe? Tipo, o final feliz. O Almodóvar eu entendo porque todo filme espanhol, série espanhol, pra quem assiste série da Espanha na Netflix, sabe disso, eles sempre tem aquele final onde tudo dá certo, né? Tá tudo errado na história, desencontros, mas no final tudo dá certo. Então é mais ou menos isso que o Almodóvar faz, né? Ele, no final, o garoto vira garota e aí ele vai atrás da menina, que ele era apaixonado enquanto homem, só que essa menina é lésbica. Isso é o filme. É lésbica, então agora ele é ela, né? Virou mulher, então ele vai lá correr atrás dela. Agora eu sou mulher. No livro, o final é totalmente diferente do filme do Almodóvar, claro. Mas tem também essa situação de leveza, né? De que o Richard se apaixona pela sua criação, né? E a gente pode até discutir isso, sei lá, que isso é, na verdade, um castigo, uma punição para esse doutor Frankenstein, Jack Hill, né? Dr. Frankenstein. O monstro que se chama Frankenstein, né? Então o Dr. Richard se apaixonou pelo Frankenstein dele. E eu achei que esse final ficou meio, sabe, tipo, leve demais. Eu achei que merecia um final francês, um final trágico, mas pensando nessa colocação de que os franceses gostam dessa coisa mais trágica, não é nada nem espanhol, nem hollywoodiano de final feliz. Esse final pode sim ter sido muito trágico, né? Mas quando envolve um amor, a paixão, a gente fica tipo, final feliz, né? Porque o médico, ele tá sentindo alguma coisa, uma certa compaixão e que virou paixão pela sua criatura, a Eva. Mas pode ser, na verdade, também a punição dele, né? Por ele ter feito sua justiça com as próprias mãos, algo do tipo, né? Mas enfim, é um livro muito interessante, curtíssimo, 158 páginas. Gente, eu acho que eu ganhei ele, será? Não lembro. Porque eu achei meu nome aqui escrito errado. Semera, e eu não escrevo livro. Será que alguém me deu? Não lembro. Faz muitos anos isso. E é isso, galera. Livro interessantíssimo.